De onde que vem essa ideia de que Jesus foi casado com Maria Madalena? Tem algum texto antigo que diz isso? Tem algum texto dentro da Bíblia, fora da Bíblia antigo, que diz isso? Se não tem, de onde que vem essa ideia, né, que acabou se tornando muito difundida? Nesse vídeo eu vou pegar os textos pertinentes sobre isso, as fontes primárias, né, tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, o Evangelho de Filipe, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho da esposa de Jesus. Esse último texto é mais controverso, né, não é exatamente um texto antigo, já antecipando aqui, mas vou pegar também alguns textos contemporâneos, alguns fenômenos culturais contemporâneos que ajudaram a difundir essa ideia também, com base em algumas coisas que são antigas, né? Mas a gente precisa de ter uma leitura mais contextualizada para entender esses textos antigos. Então vamos começar de cara, né, pelo que diz ali no Novo Testamento. Tem alguma passagem no Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que fale algo, sugira que Jesus foi casado com Maria Madalena? Não tem. E, na verdade, Maria Madalena é uma personagem que só aparece nos evangelhos mesmo, né? Não aparece em cartas nem no livro de Atos dos Apóstolos. Ela aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que esses evangelhos dizem sobre ela são poucas coisas. A única coisa mais biográfica sobre ela, assim, antes da vida com Jesus, no ministério de Jesus, não casada, tá? Mas a vida já dentro do movimento de Jesus, o que tem de informações sobre ela antes disso é que o evangelho de Lucas diz que ela foi uma mulher curada por Jesus, foi exorcizada, melhor dizendo, por Jesus, e dela foram removidos 7 demônios. E aí depois disso ela se passou a participar do movimento de Jesus, né, a acompanhar a pregação itinerante ali de Jesus e a contribuir materialmente com esse ministério. Ela e outras mulheres ajudavam materialmente ali a sustentar essa estrutura, né, porque afinal de contas Jesus andava por aí levando pessoas que se alimentavam, comiam, tinham que parar em algum lugar, né, se hospedar em algum lugar. Então, existe toda uma logística que custa alguma coisa, então existiam os financiadores ali do movimento de Jesus e Maria Madalena estaria entre esses financiadores. E sobre o que Maria Madalena fazia antes de conhecer Jesus, essa é a única coisa que é dita nos evangelhos. Ah, mas ela era uma prostituta, né? Não tem nenhuma passagem que fale que Maria Madalena era uma prostituta. O que acontece é que, na interpretação tradicional, principalmente na cristandade ocidental, né, já no período medieval, por volta do século VI, ali com Gregório Magno, né, o Papa São Gregório I, ele faz uma pregação, né, que populariza uma certa mistura de figuras bíblicas que junta a mulher adúltera, a mulher pega em adultério do Evangelho de João, que não é nomeada, aquela do atire a primeira pedra, né? Pega também a mulher que entra na casa de um fariseu quando Jesus estava lá e lava os pés de Jesus com lágrimas e com perfume e enxuga os pés dele com cabelo. Essa mulher não tem nome na história, mas ela foi identificada posteriormente, né, fora da Bíblia, muitos séculos depois, com a figura de Maria Madalena, mas o texto em si não diz nada sobre Maria Madalena ter sido uma pecadora nesse sentido sexual especificamente, né, de prostituição. Não tem nada relacionado a isso, nada que relacione isso ao nome dela. O que é explicitamente associado a Maria Madalena é, além dessa questão da expulsão de 7 demônios dela, o fato que eu digo assim, dentro dos evangelhos, né, os evangelhos dizem isso, dela ter testemunhado a crucificação, testemunhado o sepultamento de Jesus e testemunhado a ressurreição de Jesus. Inclusive tendo sido, segundo alguns desses textos, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e levar essa notícia para os outros apóstolos, né, para os 12 propriamente, e por isso tradicionalmente Maria Madalena também é referida como a apóstola dos apóstolos, né, aquela que levou a mensagem de Jesus para aqueles que levariam a mensagem de Jesus de forma mais ampla depois, na sua pregação, cada um indo para um canto. Então, assim, reforçando, os evangelhos em momento nenhum falam que Maria Madalena era uma prostituta, eles não falam a idade dela, se ela era nova, se ela era idosa, se ela era viúva, se ela era casada, não temos nenhuma informação desse tipo no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? E não temos nada sobre ela, como eu disse, no livro de Atos dos Apóstolos, e nem nas cartas, e nem no Apocalipse. Então, assim, é uma personagem que ela é importante, aparece nesses momentos cruciais ali da parte final dos Evangelhos, estando próxima de Jesus nesses momentos da crucificação, sepultamento e ressurreição, mas depois ela some. Só que, fora da Bíblia, ela volta a aparecer em alguns textos que são do 2º ou 3º século depois de Cristo, naturalmente, né? E eu estou falando aqui do Evangelho de Filipe, que é um evangelho que foi encontrado no Egito, né, em Nag Hammadi, e do Evangelho de Maria, também chamado de Evangelho de Maria Madalena, só que a personagem Maria não é chamada de Maria Madalena inteiramente, né? Mas pelo contexto a gente entende que essa Maria do Evangelho de Maria é a Maria Madalena. E esses textos, sim, eles falam de Maria Madalena
como tendo uma relação especial com Jesus, que já abre um espaço, né, ainda que ambíguo, de uma relação marital entre os dois. Mas não é bem isso aqui. Vamos para o texto para eu mostrar isso para vocês de forma mais clara, né, mais direta, que o trecho, começando pelo Evangelho de Filipe, o trecho do Evangelho de Filipe que importa mais para nós aqui, são três, na verdade, começando pelo primeiro. Diz o seguinte: havia três que sempre andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, a irmã dela, então uma outra mulher que era irmã de Maria, e Madalena, aquela que era chamada de sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira eram todas chamadas Maria. Então, esse trecho do Evangelho de Filipe diz que Maria Madalena era companheira de Jesus. E o termo grego no texto é koinonos, que é um termo que pode significar companheira no sentido de esposa, né? No sentido conjugal mesmo, marital, mas não necessariamente. No grego, mais ou menos dessa época, a gente encontra, se a gente for para a Bíblia mesmo, no livro de Filemon, Filemon é chamado, na carta de Paulo a Filemon, né? Filemon, que é outro cristão ali dos tempos de Paulo, é chamado por Paulo de koinonos, né? De companheiro. Tem também uma passagem no Evangelho de Lucas que fala que Tiago e João eram koinonos de Pedro na pesca. Então eram companheiros ali de trabalho. Então é um termo que pode significar esposa de Jesus, mas pode significar companheira no sentido mais genérico. E mesmo que significasse esposa aqui, o conteúdo desse Evangelho de Filipe, ele usa muito a ideia de casamento e de núpcias como uma metáfora para união espiritual, união mística. Então, é mais ou menos como uma metáfora lá de que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa, né? Não há um casamento de fato, um casamento no sentido, sei lá, civil, um casamento no sentido até com as questões eróticas associadas ao casamento, em questão aqui. É uma metáfora, né? Uma metáfora para união. Então, esse Evangelho de Filipe, ele recorrentemente utiliza essa imagem do casamento como uma metáfora para união espiritual, para comunhão com o divino, né, com o sagrado. E aí, até para reforçar esse ponto, passando para uma segunda passagem do Evangelho de Filipe, que é importante para discutir esse tema, essa passagem diz o seguinte: e a companheira de, aí tem uma lacuna, né, Maria Madalena, e aí outra lacuna, a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em algum lugar, porque tem outra lacuna no texto. Então, Maria Madalena é uma companheira e alguém, aqui Jesus pelo contexto, né, a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente. Na boca é a tradução mais comum que vocês podem encontrar, mas o texto está bem prejudicado nesse ponto. Alguns traduzem como a mão, outros traduzem como a bochecha. Não se sabe exatamente onde era esse beijo, mas aí a gente poderia pensar assim: a amava mais do que todos os discípulos. Se a gente estiver pensando que essa é uma referência a um amor erótico, ou um amor que leva a um casamento propriamente, a ideia de amar Maria Madalena mais que todos os outros discípulos seria meio estranha, né? Porque significa que Jesus também amava nesse mesmo sentido, só que em menor quantidade, os outros discípulos, né? E claramente esse tipo de amor não seria um amor que resultaria em casamento, dado o contexto aqui, né? E a ideia de que costumava beijá-la frequentemente na boca também não mata a charada assim, se beija na boca é porque é uma relação erótica, né? Uma relação de casamento já nesse sentido mesmo, de casamento de marido e mulher. Não. O beijo na boca, mesmo o beijo na boca, nesse contexto do Evangelho de Filipe, no próprio texto é explicado que o beijo ele tem um significado simbólico. Então, a ideia de beijo na boca que não necessariamente aponta para o beijo com um marido dando uma mulher. Então, seguindo aqui a passagem, né, disseram-lhe: por que você a ama mais do que a todos nós? Por que Jesus ama Maria Madalena mais do que os outros discípulos? E o Salvador, né, Jesus, respondeu e lhes disse: porque não vos amo como a ela? Aí ele explica: quando um cego e um que vê estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Quando a luz vem, então aquele que vê verá a luz, e aquele que é cego permanecerá na escuridão. Aqui é uma passagem um tanto quanto enigmática, mas a ideia aqui é de que Maria Madalena e os outros discípulos parecem ser a mesma coisa, né? Parecem estar mais ou menos no mesmo patamar, mas na verdade Maria Madalena está acima dos discípulos, ela tem acesso a um grau de revelação maior, ela tem as portas da percepção, por assim dizer, mais abertas, ou ela tem acesso à gnose, ao conhecimento secreto, interno, que os outros discípulos não têm. Ela está, de alguma forma, qualitativamente separada
e superior aos outros discípulos, né? Isso é enfatizado em outras passagens desse evangelho e é enfatizado em outros evangelhos, outros textos apócrifos que fazem parte dessa tradição também, que coloca Maria Madalena uma figura que tinha um acesso mais direto e um acesso a conhecimentos superiores de Jesus em relação aos apóstolos. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente chegar no Evangelho de Maria Madalena, mas antes disso, uma terceira passagem do Evangelho de Filipe que é importante aqui, sobre aquela questão do beijo, né, que eu falei, diz o seguinte: o homem celestial tem muito mais filhos do que o homem terreno. Então aqui o texto começa a comparar a questão de reprodução, de geração, e consequentemente o tema do sexo está envolvido aí, o sexo como o meio reprodutivo, né, com algo espiritual. Então há uma forma de ter filhos como um homem celestial, que é diferente da forma de ter filhos de um homem terreno, né, da forma carnal. Então o texto continua: se os filhos de Adão são muitos, embora morram, quanto mais os filhos do homem perfeito, aqueles que não morrem, mas são sempre gerados, pois é por meio de um beijo que os perfeitos concebem e dão à luz. Por essa razão, também nós nos beijamos uns aos outros, recebemos a concepção pela graça que está em cada um de nós. Então aqui a ideia do beijo, ela está associada a não à questão da carnalidade, de desejo, de uma expressão de um amor terreno, mas de uma comunicação de graça e possivelmente também de uma comunicação de doutrina, de segredos que são passados de um discípulo ao outro. Então a ideia do beijo, inclusive, como transferindo ali o fôlego, transferindo o pneuma, né, o espírito propriamente, é muito comum em outros textos desse contexto. Então, quando você pega de forma isolada, né, aquele trecho que Jesus amava Maria Madalena mais do que os outros discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca, se você não tem essa compreensão teológica dos evangelhos extra-canônicos ali, evangelhos apócrifos e evangelhos gnósticos, isso pode parecer apontar para um tipo de casamento terreno, um comportamento terreno, carnal, quando na verdade é exatamente o contrário disso que esses textos enfatizam. E aí, passando para o Evangelho de Maria, que também é chamado de Evangelho de Maria Madalena, né, porque é muito provavelmente quem essa Maria é, esse é um texto do 2º ou 3º século também, que foi encontrado também no Egito, né, o outro evangelho foi encontrado, não sei se eu falei, em Nag Hammadi, esse foi encontrado no Egito também, é chamado de Códex de Akhmin, também é chamado de Códex de Berlim, porque ele vai para Berlim, mas ele era um códex, né, um documento de Akhmin, no Egito. E ele aparece nesse códex combinado com outros textos também, como o Evangelho Secreto de João, que é o texto gnóstico por excelência, que fala do demiurgo, da divisão entre mundo material e mundo espiritual, essa dicotomia, né, essa dualidade que é muito presente nos textos gnósticos. Aparece também nesse códex um resumo do Atos de Pedro, que é outro livro extra-canônico, né, e por aí vai, né? Esses outros fragmentos também desse Evangelho de Maria foram encontrados em oxirrincos, né? Tem vários manuscritos desse texto, né? Não foi uma única cópia que a gente encontrou dele. Mas o que importa não são esses detalhes técnicos, né, do manuscrito, o que importa são as passagens que a gente encontra ali que falam alguma coisa sobre a relação especial de Jesus e Maria Madalena, e eu vou trazer duas aqui, começando pela primeira, que é a seguinte. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador, Jesus, te amava mais do que todas as outras mulheres. Então isso aí poderia chamar atenção, né? Opa, amava Maria Madalena mais do que as outras mulheres. Será que Jesus tinha um interesse romântico em Maria Madalena? E aí continua o texto. Conta-nos as palavras do Salvador que te lembras, aquelas coisas que conheces e que nós não conhecemos, pois não a ouvimos. Então aqui Pedro está pedindo para que Maria Madalena conte algumas coisas para eles, para os outros discípulos, que eles não sabem. E aí Maria respondeu: Eu vos ensinarei sobre aquilo que está oculto para vós. E ela começou a lhes dizer essas palavras. E aí ela diz algumas coisas sobre algumas revelações, algumas experiências místicas, assim, visões. Só que aí tem uma lacuna enorme, algumas páginas faltantes nesse códex, talvez 4 nesse ponto, então a gente não tem essas informações muito bem de que Maria disse na continuação do texto. Mas aí depois disso, aliás, antes, é interessante que Pedro está fazendo essa conexão com Jesus amar mais a ela do que outras mulheres, com ela saber mais coisas, né? Então ela ter essa intimidade maior com Jesus de conhecimento. E aí o trecho seguinte, depois dessa longa interrupção, diz o seguinte: Então Maria chorou e disse a Pedro: Meu irmão Pedro, o que estás pensando? Achas que eu inventei essas coisas por mim mesma, em meu coração, ou que estou mentindo a respeito do Salvador? Então parece que Pedro meio que confronta
a Maria depois que ela expõe os ensinamentos secretos, e aí ela se sente ofendida e Mateus, né, Levi, intervém na situação. O texto continua dizendo: Levi respondeu dirigindo-se a Pedro: Pedro, tu sempre foste uma pessoa colérica, né, mais irada, impulsiva. Agora vejo que estás disputando contra a mulher como os adversários. São figuras aí que aparecem nos livros gnósticos também, tem um conteúdo meio enigmático. Pois, se o Salvador a tornou digna, quem és tu, então, para rejeitá-la? Então, se Jesus aceitou Maria Madalena, quem é Pedro para rejeitá-la? Certamente o conhecimento que o Salvador tem dela é plenamente confiável. Por isso, ele a amava mais do que a nós. De novo, a comparação do amor por ela com o amor por eles. E aqui não significa que Jesus estivesse considerando os outros discípulos para se casar com eles, né? É um tipo de amor aqui que não é o amor do casamento marido e mulher, marital, sei lá, no sentido comum, né? É metafórico, simbólico. Antes deveríamos, né? Isso aqui Levi continua dizendo, né? Antes deveríamos nos envergonhar. Devemos nos revestir do homem perfeito, adquiri-lo para nós mesmos como ele nos ordenou e anunciar a boa nova, não estabelecendo nenhuma outra regra ou lei diferente daquela que o Salvador disse. Depois de dizer essas coisas, eles começaram a sair para ensinar e pregar. Então, tanto aqui quanto em outros textos extracanônicos, a gente encontra esse tema no Evangelho de Tomé, isso aparece também de Nag Hammadi, um tema de Maria Madalena como uma figura que recebe conhecimentos secretos, superiores, né, mais restritos, esotéricos de Jesus, e essa doutrina que ela carrega se choca com a doutrina que Pedro carrega. Então Pedro aparece como uma liderança, Maria Madalena como outra base de legitimidade doutrinária e talvez esses conflitos que a gente encontra nos textos, Maria Madalena versus Pedro, reflita conflitos doutrinários e conflitos de comunidades cristãs antigas, algumas das quais afirmavam ter a legitimidade do seu ensino porque se apoiavam no ensinamento de Pedro como representante autorizado de Jesus, e outras se apoiavam na figura de Maria Madalena como representante mais autorizada da doutrina mais perfeita de Jesus. Tá, então a gente já falou do Evangelho de Filipe, já falamos do Evangelho de Maria, falamos dos textos canônicos também, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E antes da gente ir para a expressão mais moderna dessa ideia de Jesus casado com Maria Madalena, Código da Vinci e tal, vale a pena a gente considerar outro texto que às vezes aparece ligado a essa discussão, que é um texto chamado de Evangelho da Esposa de Jesus. Esse texto foi encontrado um papiro, um fragmento de papiro com um texto em copta, né, uma forma tardia da língua egípcia, e esse fragmento foi apresentado por uma historiadora muito prestigiada, especialista em cristianismo antigo, chamada Karen King, isso em 2012, e ela teria obtido esse fragmento a partir de um alemão chamado Walter Fritz. E nesse fragmento, a parte mais interessante para nós é que ele diz o seguinte: Jesus lhes disse, minha esposa, aí tem uma lacuna, ela é capaz de ser minha discípula. Então, assim, o contexto não está dado, né? A gente não tem muito mais material para entender isso num contexto mais amplo, mas tem Jesus falando minha esposa, né? Então isso chamou a atenção suficiente para que esse papiro, esse fragmento circulasse muito na mídia, né? Ganhasse muita projeção. Só que estudos posteriores já lançaram muitas suspeitas sobre a autenticidade desse documento. Primeiro foram feitos testes de carbono 14, né? Que identificaram que o papiro era antigo mesmo, a idade bateria ali com o documento do 2º ao 4º século, mas a tinta que o papiro foi escrito e a caligrafia também, né, a paleografia, a forma de escrever o copta ali, não casavam de forma alguma com o contexto, né? A tinta parecia moderna, inclusive. E os textos, né, parte do texto que aparece nesse fragmento, foram identificados como pedaços do Evangelho de Tomé. Então, muito provavelmente um farsante, né, um forjador, pegou um fragmento pequeno de papiro antigo que ele tinha acesso, escreveu esse texto copiando o Evangelho de Tomé e adicionou essa passagem do minha esposa, que não estava em nenhum outro texto que a gente conhecia, para tornar esse documento mais relevante e dar valor comercial a ele no mercado de antiguidades, no mercado negro de antiguidades. E, de fato, o tal do Walter Fritz, que era um estudante de egiptologia, então tinha acesso mais ou menos a esses materiais, conhecia alguma coisa ali para ele fazer essa falsificação, ele é apontado hoje como principal suspeito de ter feito esse documento, e ele também foi ligado ali, a partir de umas investigações,
a comércio, né, negociação de artigos de antiguidade. Então, assim, a própria Karen King voltou atrás, né, depois hoje a posição dela é que as evidências apontam fortemente para a compreensão de que o documento é de fato uma farsa, né? Então a gente pode ignorar isso aí, mas eu quis trazer para o vídeo só porque às vezes aparece circulando, né, em torno desse tema. Então, recapitulando mais ou menos o que a gente viu até aqui. Nos evangelhos canônicos não aparece nenhuma sugestão de que Maria Madalena tivesse sido casada com Jesus. Nos evangelhos extracanônicos, a gente tem o evangelho de Filipe e o evangelho de Maria, que falam de uma relação especial entre os dois, mas que é melhor interpretada como uma relação espiritual, com uma condição ali de Maria de acesso doutrinário ou de acesso gnóstico, né, de acesso a um conhecimento privilegiado e não uma relação de marido e mulher que tem filhos, etc. E a gente tem esse texto que fala que aparece Jesus falando minha esposa, que é uma farsa, né, moderna. Então, assim, se a gente não tem material suficiente, se a gente não tem indícios em textos antigos que falem sobre essa relação de Jesus com Maria Madalena como um casal propriamente, assim como marido e mulher, de onde que vem essa ideia, né, que aparece no Código da Vinci e tal? Isso tem a ver com alguns textos medievais. A gente pode fazer essa ponte, né, dos evangelhos extracanônicos ao Código da Vinci. A gente tem uma ponte medieval que são textos que falam sobre os cátaros. Os cátaros eram um grupo ali considerado como herege, ali no sul da França, que foram perseguidos, né, teve a chamada Cruzada Albingense, inclusive, para exterminar os cátaros. E em alguns documentos medievais sobre essa questão toda dos cátaros, aparece ali acusações a esse grupo, a esses cristãos heréticos, segundo o olhar ali da Igreja Central, que afirmariam nas suas reuniões que Jesus tinha sido casado com Maria Madalena, ou que o Jesus terreno, que é uma contraparte meio maligna ou imperfeita, pelo menos, do Jesus celestial, teria tido Maria Madalena como a sua concubina. Então isso aparece num texto chamado Uma Exposição das Heresias Albingenses e Valdenses, um texto do século XIII, e outro texto do século XIII, que é a História da Cruzada Albingense, né? Dois textos de autores franceses aí do século XIII. E como que isso chegou nesses textos do século XIII, né? É possível que, primeira possibilidade, que os cátaros de fato ensinassem isso, de fato acreditassem que Maria Madalena tivesse sido casada com Jesus e pudessem ter puxado isso desses textos cristãos extracanônicos antigos, que eram conhecidos, alguns deles, no período medieval. Pode ser, segunda possibilidade, que os cátaros não ensinavam isso, mas falavam da figura dessa posição de proeminência de Maria Madalena e fez com que os seus acusadores, não entendendo o que eles estavam falando, acreditassem que eles estivessem falando de um casamento, de um matrimônio no sentido terreno e não no sentido espiritual. Ou, terceira possibilidade, os cátaros nunca falaram nada nem parecido com isso, mas os acusadores, os cátaros, né, os caçadores de hereges, por assim dizer, conhecendo esses textos antigos, a partir inclusive de caçadores de hereges anteriores, né, que não tinham tanto poder para agir fisicamente contra os hereges na época, mas um Irineu de Lyon da vida, figuras assim do início do cristianismo que conheciam essas heresias, né, que eles consideravam como heresias, esses caçadores de hereges ali medievais poderiam ter, a partir dessas fontes, lançado essa falsa acusação sobre os cátaros, né, num esforço de demonizá-los ainda mais, né, ou de negativar a figura deles para promover o próprio esforço de exterminá-los. Então pode ser uma dessas três possibilidades, ou talvez uma quarta aqui, mas eu penso nessas três. Mas seja como for, o fato é que isso então ficou presente na documentação medieval por causa dessa controvérsia ali dos cátaros, e isso foi bem conhecido, ficou mais acessível em termos documentais para períodos posteriores. Então, pessoas que estudavam ali a Idade Média, estudavam o período ali da Cruzada Albingense, etc., tinham acesso a essa ideia de Jesus como casado com Maria Madalena. E aí a gente entra em uma série de expressões bem posteriores, a gente já chega no século XX mesmo, e a gente tem alguns romances, por exemplo, ficções históricas, como A Última Tentação de Cristo, né, que é um romance de um autor grego de 1955, que foi adaptada no filme famoso do Scorsese, que traz essa ideia de que Jesus, não que ele tenha sido de fato casado com Maria Madalena, mas de que ele foi tentado com essa visão de ter uma vida normal, entre aspas, né? De que ele, em vez de ter o seu ministério excepcional, ele foi um homem que se casou e teve filhos e viveu feliz para sempre ali como um camponês ou coisa do tipo. Então, no A Última Tentação de Cristo, tanto o romance quanto o filme, isso aparece, né? Mas são obras de ficção e que não estão fazendo nenhuma
afirmação sobre a história. Só que mais pra frente, um pouco antes do filme, mas bem depois do livro, tem um livro chamado Holy Blood, Holy Grail, né, o Santo Sangue, Santo Graal, escrito por 3 autores, né, nenhum deles historiadores, alguns eram escritores de ficção, se eu não me engano, jornalistas. Eles escrevem um texto que não é ficção histórica declarada, mas é mais uma pseudo-história, uma obra que se passa por história, mas é totalmente ficcional. E esse Holy Blood, Holy Grail propõe ali que Jesus teria sobrevivido à crucificação, se casado com Maria Madalena, tido filhos, e a linhagem de Jesus e Maria Madalena era o verdadeiro conteúdo do Graal. O Santo Graal não seria um cálice, mas na verdade o útero de Maria Madalena que produziu essa linhagem real, dinástica, que vem de Jesus. E aí depois tem outros livros também que trabalham com essa ideia, tem o The Templar Revelation, também escrito por alguns autores ali, é uma obra de pseudo-história. Depois outros livros como Jesus the Man, The Woman with the Alabaster Jar, The Goddess in the Gospels, que deram um repertório para que o Dan Brown, o autor de O Código da Vinci, escrevesse esse livro que foi muito popular, e o filme tornou isso mais popular ainda, que tem na sua trama, né, justamente essa ideia de que tem uma mulher lá que é a descendente dessa, que vem dessa linhagem de Jesus e Maria Madalena, e que é preciso proteger o seu sangue, porque o seu sangue é santo, etc e tal. Então é mais ou menos por essa via, né, que essa ideia de Jesus casado com Maria Madalena se populariza. Então não é uma ideia antiga, né, assim, concluindo, né, nenhum texto antigo, nem bíblico, nem extra-bíblico, traz essa ideia, mas a gente tem textos extra-bíblicos que apresentam um conteúdo ali que tem uma certa ambiguidade, que pode abrir uma possibilidade, ainda que não seja uma boa leitura, mas abrem uma possibilidade da leitura acontecer de Jesus casado com Maria Madalena. Isso talvez tenha inspirado ali os cátaros ou os acusadores dos cátaros, seja como for, ficou preservado na documentação medieval, e a partir daí obras ou de ficção histórica declarada ou de pseudo-história, trabalhando com os sistemas medievais de maçonaria, templários, priorado de Sião, Santo Graal, Rei Arthur, né, fazendo uma mistura total, produziram essa ideia do Santo Graal como o útero de Maria Madalena, que culmina no Código da Vinci e seus desdobramentos, né? E outra coisa, na verdade, né? Eu ia falar assim, conclusão. Não, Jesus não foi casado com Maria Madalena, mas essa não é a conclusão. A conclusão que eu estou trazendo é que essa ideia não vem de textos antigos, diretamente. Agora, historicamente, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: Maria Madalena sequer existiu? Já seria uma pergunta difícil de responder historicamente, né? A gente não tem vestígios, né? Não tem uma documentação assim farta para dizer sequer que Maria Madalena tem existido. Há quem dispute a existência de Jesus, né? É uma visão minoritária, mas existe, há argumentos nesse sentido. Já fiz um vídeo aqui no canal chamado As Evidências Históricas de Jesus, que eu argumento contra essa ideia miticista de Jesus, mas de qualquer forma, aqui eu estou falando de onde que vem essa ideia. Agora, se Jesus de fato foi casado com Maria Madalena, é algo que esses textos, mesmo se a gente tivesse lá no Evangelho apócrifo do 2º ou 3º século, uma passagem dizendo Jesus foi sim casado com Maria Madalena, a gente não poderia tomar isso como uma verdade histórica indubitável, né? Tipo assim, só porque um texto antigo diz isso, logo é verdade. Não, a gente tem que ter um olhar crítico para as fontes, tanto as fontes que estão dentro da Bíblia, quanto as fontes que estão fora da Bíblia, né, de uma perspectiva histórica. Se você quiser fazer a sua leitura confessional religiosa de fé da Bíblia ou das escrituras gnósticas, aí já é outro papo, né? Mas aqui, pensando historicamente, academicamente, a pergunta que a gente está respondendo nesse vídeo nem é se Jesus foi de fato casado com Maria Madalena. É de onde vem essa ideia. Mas é isso, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns textos aí de referência complementares e os textos que eu usei aqui também na apresentação, e deixo a recomendação do vídeo sobre o Evangelho de Judas e o vídeo sobre o Evangelho de Pedro, que são textos extracanônicos também, que eu já comentei aqui nesse canal. Tem outros, mas eu vou deixar esses dois. Muito obrigado, como sempre, por assistir, e até a próxima. Falou!